Olá, turma, tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar uma das sequências de aulas que eu acho mais importante para quem está se preparando aí para o Enem ou para alguma prova de vestibular. Nós vamos falar sobre as reações orgânicas, as reações que envolvem, né, as substâncias, os compostos orgânicos, né, de que maneira eles interagem entre si. É uma sequência de aulas, nós vamos estudar passo a passo os diferentes tipos de reações. Só que antes de começar falando especificamente dos tipos de reações orgânicas, nós precisamos abordar dois assuntos: as propriedades dos compostos orgânicos. Primeiro, as propriedades físicas, apenas para a gente ter uma noção de como que as substâncias orgânicas são diferentes em suas propriedades em razão da sua geometria, principalmente. Isso é muito comum ser cobrado em provas. Em seguida, a gente vai fazer uma análise rápida sobre as propriedades químicas. Aí sim, como que as moléculas orgânicas se comportam numa reação química. E aí sim, na terceira aula, a gente entra nos tipos de reações, tá? O formato dessas aulas eu que montei, porque eu acredito que seja a maneira mais didática de passar para vocês este assunto, tá? Nem sempre as apostilas seguem nessa mesma sequência, mas vocês podem acompanhar pelo material que vocês tiverem, tá bom? Vou deixar bem claro aí ao longo das nossas apresentações a sequência que a gente vai adotar aqui até para organizar o pensamento, o raciocínio de vocês, tá bom? Bom, para compreender então as reações orgânicas e os seus mecanismos, ou seja, a maneira como as substâncias interagem entre si para poder reagir, nós vamos estudar primeiro suas propriedades, tanto físicas quanto químicas, tá bom? Depois, então, a gente vai estudar os diferentes tipos de reação. Vou montar aqui no slide de maneira bem esquemática como que será a sequência desse nosso estudo na ordem das aulas que a gente vai divulgar aqui pelo canal. Primeiro, as propriedades dos compostos orgânicos. Nós vamos analisar as propriedades físicas primeiro, nessa aula de hoje. Na aula seguinte, nós vamos analisar as propriedades químicas. Qual é a diferença de uma para outra? Propriedades físicas envolvem apenas comportamento físico, né? Por exemplo, mudança de estado físico de um composto orgânico. Propriedades químicas, aí sim, são aquelas relacionadas aos processos químicos, quando de fato as substâncias reagem entre si. Como que elas se comportam numa reação química, ok? Depois de passar por essa parte da análise das propriedades dos materiais, aí sim a gente entra nos tipos de reações orgânicas. E são apenas três tipos, tá? A reação orgânica ela pode ser do tipo de adição, substituição e eliminação. Nós vamos aprender a estudar um a um. Nossa, professor, mas são só três tipos de reações, parece um assunto tão amplo, tão complexo. De fato, nós temos na reação de adição, principalmente, vários tipos, né, subtipos aqui de reações de adição. Todas são de adição, mas cada uma com a sua particularidade e nós vamos passar por cada uma delas. Entendendo a lógica, né, entendendo o mecanismo como isso acontece, fica mais fácil de, na hora da prova, a gente chegar, concluir, né, qual é o produto que será resultante daquela reação. Vamos com calma, sem apavoramento, que a gente vai chegar a compreender isso aqui de maneira bem tranquila, tá bom? Vocês verão que muitas das informações que nós vamos estudar aqui, nós já conhecemos, só não nos foi apresentada ainda no formato de reações orgânicas, tá bem? Então, hoje, começando então a análise das propriedades dos compostos orgânicos, primeiro para as propriedades físicas, são as mais simples de serem analisadas, tudo bem? Então, para organizar o raciocínio da turma, nós estamos nesse ponto aqui do estudo, nossa primeira aula, Bom, vamos lá então. Propriedades físicas dos compostos orgânicos. As propriedades físicas mais relevantes que nós vamos estudar e que muito pode contribuir na compreensão do comportamento dos compostos orgânicos serão ponto de ebulição, ponto de fusão e a solubilidade dos compostos. Quando que um composto é solúvel em outro? E outra, de que maneira eu posso predizer qual é o ponto, qual é a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão de uma substância orgânica? É comum, numa prova, o enunciado te oferecer 4, 5 substâncias diferentes e perguntar qual delas tem o maior ponto de ebulição, qual delas tem o maior ponto de fusão. Só comparando entre elas você é capaz de chegar a essa conclusão, tá? Conceito bem básico lá do primeiro ano, né? Ponto de ebulição é o ponto, é a temperatura exata na qual a substância sofre ebulição, passa do estado líquido para o estado vapor. Por exemplo, ferver a água, né? É o ponto que a água passa de líquida para vapor ou gás. Ponto de fusão é a temperatura
na qual o composto muda de estado sólido para o estado líquido, ou do líquido solidifica, tá? Mudança de estado aí. Então vamos analisar uma por uma dessas propriedades. Alguns fatores afetam diretamente nessas propriedades, tais como a massa da molécula, a geometria das moléculas e as forças de interação entre elas. Então, vocês vão perceber que ao longo dessa aula, nós vamos sempre navegar nessas três propriedades aí. A massa, se a molécula é pesada ou não. A geometria da molécula, como que ela é? Será que ela é linear, né, cadeia normal? Será que ela tem muita ramificação? Isso afeta as propriedades físicas. E a terceira e mais importante das propriedades que afeta o ponto de ebulição e a solubilidade de um composto orgânico é a interação entre elas, tá? Entre as moléculas. Lembrando que nós temos três tipos de interação. Como que uma molécula interage com outra igual, vizinha a ela, né? Nós temos a interação mais fraca de todas, vamos relembrar aqui, a gente vai já voltar nisso. Quando uma molécula se aproxima de outra, há três tipos de interações possíveis entre elas. A mais fraca de todas é a chamada dipolo induzido, as forças de Van der Waals, né? Dipolo induzido é quando uma molécula apolar se aproxima de outra molécula apolar. Então é um dipolo induzido, uma força bem fraca, a interação mais fraca de todas. Quando uma molécula polar se aproxima de outra molécula polar, a interação entre elas já é um pouquinho mais forte, é a chamada dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Afinal, uma molécula polar tem polos, polo positivo, polo negativo. Quando ela se aproxima de outra molécula também polar, o polo positivo de uma interage com o polo negativo da outra. É a chamada interação de polo permanente ou de polo-dipolo. Ela é mais forte do que a dipolo induzido. E a terceira e mais forte das interações é a chamada ligação de hidrogênio, né? Também chamada ponte de hidrogênio por alguns autores. É quando uma molécula muito polar se aproxima de outra muito polar. Aí a interação delas é mais forte e chama-se ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Nós vamos ver o que é, né, relembrar o que é uma molécula muito polar. Tá bom? Então, só para já apresentar o assunto para vocês, nós vamos navegar nessas três propriedades. A massa da molécula interfere. A geometria dela também interfere nas suas propriedades físicas e a força de interação que uma molécula exerce sobre a sua vizinha. Tá bem? Bom, começar pelo ponto de ebulição e ponto de fusão. Como que eu sei que uma molécula orgânica qualquer, olhando para ela, como eu consigo predizer qual é o seu ponto de ebulição? Será que essa molécula tem um ponto de ebulição alto, um ponto de ebulição baixo, um ponto de fusão alto ou baixo? Como que eu sou capaz de predizer isso? Vou dar uma dica para vocês. A análise do ponto de ebulição e ponto de fusão ela é semelhante, tanto para um quanto para o outro. Então vamos focar só em um. Vamos tentar compreender a lógica para chegar na conclusão do ponto de ebulição, se uma molécula tem temperatura de ebulição alta ou baixa. A lógica para isso vale para fusão também, tá bom? Quanto mais alto o ponto de ebulição, mais alto o ponto de fusão daquela molécula. Quanto mais baixo o ponto de ebulição, também mais baixo é o seu ponto de fusão. Então, se eu entender um, eu entendo o outro. E eu acho mais fácil de a gente enxergar, né, perceber a interferência dos fatores no ponto de ebulição, e vocês vão já entender por quê, tá bom? Essas propriedades, né, ponto de fusão e ponto de ebulição de um composto orgânico, elas são afetadas por três fatores principais, a gente viu agora há pouco. A massa da molécula, a presença ou não de ramificações, que é a geometria da molécula, e as interações entre elas. Esses três fatores afetam. Então, toda vez que eu estiver diante de 2, 3, 4, 5 substâncias orgânicas que forem, e eu quiser saber qual delas tem o maior ponto de ebulição, eu vou analisar esses três fatores dela, da molécula, tá bem? A primeira é a massa molecular, tá bom? Como que a massa molecular afeta a temperatura de ebulição de um composto orgânico? De maneira muito simples, gente. O que é ebulição? Ebulição, eu tenho uma substância líquida, imagine a molécula líquida, e eu quero convencê-la a passar para o estado gasoso. Ou seja, eu quero convencer que essa molécula saia voando, né, de líquido para gasoso. Parece bem intuitivo, de fato é. Quanto mais leve for a molécula, mais fácil ela sai voando, certo? Então eu tenho uma molécula no estado líquido, uma substância qualquer no estado líquido, e começo a aquecê-la. Se for uma molécula leve, ou seja, uma molécula com baixa massa molecular, um pequeno aquecimento, ela já sai voando. Temperatura de ebulição baixa.
Se for uma molécula muito pesadona, difícil dar energia para ela até ela sair voando. Então, a massa molecular, ela vai interferir dessa maneira, veja. Quanto maior a massa da molécula, mais difícil será ela mudar da fase líquida para gasosa, por exemplo. Tá? E como eu disse, a lógica que vale para o ponto de ebulição vale também para o ponto de fusão, tá bom? Então vamos focar só no ponto de ebulição. Entendeu? Usa ela para o ponto de fusão também. Então, uma molécula muito pesada, ela vai ser difícil de mudar de fase. Pensa sempre nisso. Difícil ela sair voando. Haja energia para convencer uma molécula pesadona a sair voando. Então, toda vez que eu te der 2, 3, 4, 5 substâncias diferentes, você vai comparar as massas. Aquela mais pesada terá maior ponto de ebulição. Lógico, esse fator ele só vale se a diferença de massa for bem considerável. Moléculas de massa muito próxima, eu não posso ficar seguro somente com a análise desta propriedade. Eu tenho que analisar os outros fatores também, tá bom? Mas, de maneira bem prática, uma molécula bem leve terá ponto de ebulição mais baixo. Uma molécula mais pesada terá ponto de ebulição mais alto, ok? Então a interferência é exatamente essa. Quanto mais pesada, maior for a massa da minha molécula, maior será a sua temperatura de ebulição e de fusão. Beleza? Primeira análise, primeiro fator que afeta, bem tranquilo, sem muita surpresa. Só reforço. Massas pouco diferentes não são suficientes para determinar se o ponto de ebulição é maior ou menor. Tá? Nós temos que analisar os 3 fatores que nós vamos ver. Tá? A massa só é considerável se a diferença entre elas for bem grande. Tá bom? Nós vamos ver os exemplos logo a seguir. Aqui alguns exemplos. Veja. Metano, né? Se a gente lembrar aqui, ó, são todos hidrocarbonetos, todos alcanos. Ó. Metano com apenas um carbono, o etano com 2 carbonos, o propano com 3, o butano com 4, o decano com 10 carbonos e o dodecano, uma molécula com 12 carbonos, tá? Tudo hidrocarboneto, então as propriedades de interações são idênticas, nenhum tem ramificação, aqui tudo molécula normal, né? Metano, etano, propano, não tem nenhuma ramificação. Então, de fato, o único fator que muda entre eles é a massa. Veja, a massa molar do metano, um carbono com 4 hidrogênios, é 16, a massa de 1 mol. Do etano, 30. Do propano, 44. Aqui tem ordem crescente, até chegar no dodecano, com 170 gramas por mol, a sua massa molar, né? Veja que o ponto de ebulição, veja. O metano, ele passa de líquido para gasoso a menos 162 graus. O etano, que é um pouco mais pesado, a temperatura de ebulição já aumentou um pouco, menos 88, e vai crescendo à medida que a massa vai aumentando. Veja que o dodecano, por exemplo, ele só ebule, ele só passa para a fase gasosa ao atingir 216 graus, né? Diferença bem grande aí dele para o metano. O metano, inclusive, ó, esse 1, 2, 3, esses 4 primeiros, eles são gasosos na temperatura ambiente, né? Eles passam para a fase gasosa antes de chegar no 0 graus, inclusive, todas as temperaturas negativas. Para quem não lembra, propano e butano são os componentes do gás de cozinha, né? São substâncias gasosas. O gás de cozinha é uma mistura de propano com butano. Tá? Então aqui está bem claro, né? A análise vale também aqui para o ponto de fusão, né? Não está no mesmo. Tá? Quanto mais pesada é a molécula, veja, quanto mais pesada é a molécula, maior é a sua temperatura de ebulição. Afinal, mais difícil é fazer ela sair voando, tá bom? Segundo fator que afeta a propriedade física, ponto de ebulição, a presença de ramificações. Para quem lembra, no comecinho do estudo da química orgânica, quando a gente estuda as cadeias carbônicas, nós temos a opção de cadeias normais, né? Cadeias normais são aquelas onde os carbonos se ligam numa única sequência, e também temos cadeias ramificadas, aquela que tem ramos de carbonos. A gente até estudou metil, etil, propil, são ramificações, né? Como que a ramificação afeta a propriedade de ponto de ebulição de um composto orgânico? Até aqui. Moléculas lineares, ou seja, as moléculas normais que não têm ramificação, ficam mais próximas umas das outras. Portanto, maior é a interação entre elas e mais difícil é separá-las, tá? Como que a gente interpreta isso? Imagine uma cadeia normal, né, onde os carbonos ficam ligados na mesma sequência e outra igual a ela. Quando elas se aproximam, esta aproximação entre elas é bem grande. Então elas interagem com maior eficiência. Para separar é difícil. Então eu tenho que aquecer muito para separá-las
e convencê-las a sair voando na forma gasosa. Quando eu tenho uma molécula que não é normal, mas sim ramificada, ao se aproximar de outra molécula igual a ela, essa aproximação não é tão grande, porque a ramificação atrapalha. A ramificação é um impedimento espacial para que uma molécula se aproxime da outra. Como elas não estão tão próximas, em razão dos ramos que tem na cadeia, a interação entre elas não é tão forte. Então, qualquer aquecidinha que eu dou, já consigo separá-las e mudar de fase, por exemplo, para a fase gasosa. Então, a interferência da presença de ramificações nas moléculas é exatamente assim. Veja, a presença de ramificações gera um impedimento espacial, um impedimento físico, para que as moléculas se aproximem muito. Então, a interação entre elas é pequena, sendo então mais fácil separá-las, tá? Aqui, graficamente, né, um desenho mostrando isso. Veja que eu tenho uma cadeia normal com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, tá? Cadeia normal. Uma outra molécula igual a ela se aproxima, veja que cada carbono consegue interagir com o carbono da molécula vizinha, elas estão bem agarradinhas, vamos pensar aqui. E aqui embaixo, outra molécula também com 9 carbonos, veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. No entanto, aqui é o nonano, aqui é o 2-metiloctano, aqui tem uma ramificação. Veja que essa molécula do 2-metiloctano não consegue se aproximar tanto da outra vizinha igual a ela. A interação entre elas, portanto, é menor. Se eu pegar isso aqui e tentar aquecer, rapidinho eu consigo separá-las. Ponto de ebulição baixo. Aqui, para separar essas duas que estão grudadas, aí já é mais difícil. O ponto de ebulição dela é maior. Tá? Então, se eu tiver diante de duas substâncias, duas moléculas, com a mesma massa, ó, a primeira tem 9 carbonos, a de baixo também tem 9 carbonos. É o C9H20. As duas aí têm a mesma forma molecular. A massa é idêntica. Como que eu sei qual das duas tem ponto de ebulição maior ou menor? É só analisar a geometria delas. Aquela que tem ramificação tem o ponto de ebulição menor, pois é mais fácil separá-las e sair voando, tá? Resumindo aqui, ó, como as ramificações atrapalham a aproximação das cadeias, as interações de compostos ramificados são mais fracas do que a de compostos similares de cadeia normal. Consequência disso, veja, a presença de ramificações, quanto mais ramificação, considerando que eu tenho duas moléculas de mesma massa, quanto maior a quantidade de ramificações, menor é o ponto de ebulição daquela substância, ok? Porque é mais fácil separá-las. Então, já analisei aqui a interferência da massa molar e da presença de ramificações. Vamos agora para o terceiro e mais importante fator de todos, as interações intermoleculares. Essa é uma pergunta que costumeiramente os alunos fazem em sala. Professor, dos três fatores, qual que é o mais importante? As interações intermoleculares. Elas são o que afeta de maneira mais drástica a propriedade física ponto de ebulição. Depois ramificação e depois massa, só se a diferença das moléculas, a diferença de massa entre elas for muito grande, tá bom? Como que as interações estão intermoleculares interferem? Já dá para imaginar, né? Eu tenho três tipos de interações intermoleculares. A gente falou isso no início da aula. Dipolo induzido, que ocorre entre moléculas apolares. Dipolo permanente, que acontece entre moléculas polares. E a ponte ou ligação de hidrogênio, que é a mais forte das três, e ocorre entre moléculas muito polares. Bom, pelo que a gente vem falando até aqui, já dá para a gente ter uma noção de como que isso vai interferir no ponto de ebulição. Quanto mais forte for a interação entre as moléculas, mais difícil é separá-las. Se é mais difícil separá-las, mais eu tenho que aquecer para elas se desgrudar e sair voando. Então, quanto maior for a força intermolecular, né, maior será o ponto de ebulição. É assim que interfere, tá? Só um lembretezinho. Professor, quando que tem ponto de hidrogênio, então? A ponte de hidrogênio existe entre moléculas muito polares. E como que eu defino uma molécula como muito polar? Se eu tiver hidrogênio, grava isso. Se eu tiver hidrogênio, por isso o nome, né? Ponte de hidrogênio, ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. O famoso FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. São três elementos muito eletronegativos. Quando o hidrogênio se liga diretamente ao flúor, ou ao oxigênio ou ao nitrogênio, eu digo então que essa molécula forma ponte de hidrogênio com a sua vizinha. Tá? O mais comum de aparecer nos compostos orgânicos é o hidrogênio ligado ao oxigênio, formando a famosa hidroxila. Então, fica sempre de olho. Se a molécula tiver hidroxila, a chance dela fazer ponte de hidrogênio é grande. Avalia
E se isso realmente acontecer, ela vai ser difícil de separar com a vizinha dela. Portanto, ela vai ter ponto de ebulição mais alto. É a situação mais comum de vir em prova. Ele te dá algumas substâncias orgânicas, uma delas com ponto de hidrogênio, outra não. E aí pergunta, qual delas tem o maior ponto de ebulição? A que tem ponto de hidrogênio. Tá? Então é a situação mais comum de vir em provas. Aqui algumas análises, alguns exemplos, veja, alguns compostos orgânicos aqui, seus pontos de fusão e ponto de ebulição e suas respectivas massas. Vejamos aqui, em cima eu tenho um éter, né, o metoximetano, outro éter, o etoxetano, outro, uma cetona, propanona, butanona, 3-pentanona. Então eu tenho 3 éteres e 3 cetonas. Nem éter e nem cetona tem ponte de hidrogênio, certo? No éter, o oxigênio está entre 2 carbonos, é o grupo funcional do éter. O oxigênio tem que estar necessariamente entre 2 carbonos. E na cetona eu tenho a famosa carbonila, carbono ligado por dupla no oxigênio. Então, em nenhum dos casos eu tenho um ponto de hidrogênio. Tá? Veja que as massas, né, e os respectivos pontos de ebulição. Agora compara aqui embaixo. 3 álcoois e 3 ácidos. Metanol, etanol, propanol são álcoois, tem uma hidroxila na ponta. Opa, então os 3 têm ponte de hidrogênio. E aqui 3 ácidos, né? O ácido metanóico, o ácido etanóico e o ácido propanóico. Também tem hidroxila, né? A carboxila do ácido é C, dupla O, OH. Então todas essas substâncias aqui de baixo formam ponte de hidrogênio. As de cima não. Tá? E olha, vamos comparar então. O metoximetano, por exemplo, tem massa molar 46. Quando eu comparo com o etanol, que tem a mesma massa, olha que interessante. O ponto de ebulição do metoximetano é menos 24. Menos 24 graus. Ele já passa para o estado gasoso. O etanol, por exemplo, o álcool que a gente está acostumado, né? Combustível, álcool em gel, a mistura de etanol com água. O etanol, com a mesma massa que esse aqui de cima, olha o ponto de ebulição dele, 78 graus. Muito mais alto. Por que muito mais alto? As duas moléculas têm o mesmo peso. As duas são leves, 46 gramas só, o mol delas. O etanol, ele forma ponte de hidrogênio com o seu vizinho, com outro etanol. Então é muito mais difícil separado. Eu tenho que aquecer até 78 graus para ele poder passar para o estado gasoso. Tá? Outra comparação interessante aqui, entre o etanol e o ácido metanóico, veja, 2 moléculas de mesma massa também. O etanol, um álcool, 46 gramas, o ácido metanóico também 46 gramas. Olha a diferença. O ponto de ebulição do etanol, 78, do ácido metanóico, 100 graus. Um pouquinho acima da água aí. Por que essa diferença? Professor, as duas moléculas têm a mesma massa, 46 gramas. Pois é, cada mol delas. O etanol é mais fácil separado que o ácido metanóico? Ambas têm ponto de hidrogênio. Só que os ácidos, em razão da sua carboxila, formam o que a gente chama de ponte de hidrogênio dupla. Uma carboxila encontra com a outra e o hidrogênio de uma interage com o oxigênio da outra. Forma 2 pontes de hidrogênio. Tenta desenhar aí uma carboxila ao lado da outra. O hidrogênio de uma carboxila interage com o oxigênio da outra. O hidrogênio da outra interage com o oxigênio da uma. É uma ponte de hidrogênio dupla. Mais difícil ainda separar do que no álcool. No álcool só tem uma hidroxila, o hidrogênio de uma molécula interage com o oxigênio da molécula vizinha, formando uma ponte de hidrogênio. Já é difícil separar. Imagine separar duas. Bom, então, esse quadro aqui, e aí você pode fazer a análise que você quiser. Pega sempre moléculas, né, com massa semelhante, aqui, ó, 60 gramas um, 60 gramas o outro. Aqui, ó, 72 gramas a butanona, 74 gramas o ácido propanóico, né? Duas moléculas de massa bem parecidas e veja a diferença. A butanona, 79 graus, o seu ponto de ebulição. E aqui o ácido propanóico, 141, praticamente o dobro aí da temperatura, simplesmente pelo fato do ácido propanóico ter ponto de hidrogênio e a butanona não. Beleza? Então nós vimos aí os 3 fatores que afetam a propriedade física ponto de ebulição. Se a molécula é muito pesada, aumenta o ponto de ebulição. Se a molécula tem ramificação, o ponto de ebulição cai. Se tem ponto de hidrogênio, o ponto de ebulição aumenta. Chique? São os três fatores que a gente sempre vai ter que analisar
quando eu estiver preocupado com o ponto de ebulição e fusão dos compostos orgânicos. Segunda propriedade física que a gente vai estudar hoje, e última, a solubilidade. Quando que uma substância é solúvel em outra? Isso é muito fácil de a gente analisar, tá? De maneira bem resumida, veja o que a gente escreveu aqui, ó. As forças intermoleculares, veja, o mesmo fator que a gente analisou agora há pouco, né? Forças intermoleculares, temos 3 tipos, dipolo induzido, dipolo permanente e ponto de hidrogênio. São muito importantes para explicar as solubilidades das substâncias. A dissolução de um sódio em um líquido é similar à fusão do sólido, tá? A análise que a gente faz é bem parecida. Se eu tenho um sólido e vou fundi-lo, vou passar para a fase líquida, eu vou quebrar a sua estrutura cristalina que ele tem. É o sólido, as moléculas estão travadas numa posição fixa e de lá elas não podem sair. Quando eu fundo esse sólido, ou seja, passo ele para o estado líquido, eu quebro essa estrutura e as moléculas passam a ter mobilidade entre elas. Dissolver é a mesma lógica. Quando você pega um cristal de sal ou uma pitada de sal, um sólido, e joga na água, dissolvendo este sal na água, o que você está fazendo? Você está quebrando a estrutura cristalina do sal, fazendo com que as partículas do sal fiquem misturadas com a de água, que são solventes. Olha o que está escrito. A estrutura cristalina do sólido ela precisa ser destruída, resultando num novo estado, mais desordenado, das moléculas na solução. Ou seja, nesse processo, existe a separação das moléculas que estavam ali pertinho, interagindo bem tranquilas e confortáveis umas com as outras. O que naturalmente exige certa quantidade de energia para quebrar esta organização. Essa energia virá das novas interações formadas nas moléculas do sólido com as moléculas do solvente, que é o líquido. Mas para isso é preciso que ambos tenham muita afinidade entre si. Gente, tudo que está escrito aqui se resume numa pequena e simples frase que com certeza vocês já ouviram, tá? É uma regra bastante generalista e prática, mas que vale muito na química, que é o seguinte: semelhante dissolve semelhante. O que isso quer dizer, professor? Semelhante dissolve semelhante. Moléculas com propriedades parecidas dissolvem moléculas com propriedades parecidas. Moléculas polares dissolvem moléculas polares. Moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. Então, se você usar essa lógica, você vai compreender com bastante facilidade quem é solúvel em quem, tá? A água, que é um solvente muito comum que a gente usa, é um solvente polar. A água forma ponto de hidrogênio. Por isso, ela vai ter facilidade de dissolver moléculas polares, assim como ela. Então, quando a molécula é parecida, ela se mistura. Quando elas não são parecidas, aí a mistura fica mais difícil. E elas são o que a gente chama de immiscíveis, tá? Um não se mistura com o outro, tá? Vamos ver alguns casos, alguns exemplos, para que vocês entendam isso de maneira mais clara. Por exemplo, aqui, o metanol, um álcool, né? Sufixo ol, metanol. A gente já sabe que o álcool forma ponte de hidrogênio, porque ele tem a hidroxila. E a água, o solvente polar também, são miscíveis em qualquer proporção. Miscíveis significa que eles se misturam, tá? Em qualquer proporção. Assim também como as misturas entre o etanol, outro álcool, e a água. E o 1-propanol, outro álcool, e a água. Nós estamos falando sempre de moléculas polares, muito polares, por sinal. Todas elas formam ponte de hidrogênios. O metanol, o etanol, o propanol e a água. Então, quando você junta um álcool desse com a água, eles têm facilidade de se misturar, são solúveis, em razão de terem propriedades parecidas. Todos eles sofrem o mesmo tipo de interação intermolecular, a ponte de hidrogênio, tá bom? Nesses casos, os grupos alquilas do álcool, o que é grupo alquila, professor? É a cadeia carbônica, tá? A cadeia carbônica, carbono ligado ao outro, isso é o grupo alquila, vem de alcano. Nesse caso, os grupos alquilas dos álcools, que é a estrutura carbônica dele, são relativamente pequenos. Realmente, olha para cá. Metanol, prefixo met, um carbono. Etanol, prefixo et, dois carbonos. Propanol, prefixo prop, três carbonos. São cadeias pequenas, né? Um, dois, três carbonos. Nesses casos aí, o grupo alquila, a cadeia carbônica do álcool, são relativamente pequenos. E por isso, as moléculas se assemelham mais à água do que a um alcano. Porque essas três moléculas que eu citei, metanol, etanol e propanol, ela tem uma hidroxila na ponta. E a hidroxila, a gente já sabe, é uma extremidade muito polar da molécula. E por isso ela forma um ponto de hidrogênio. Tá?
Outro fator para compreender a solubilidade desses álcools é a capacidade de suas moléculas formarem, né, as ligações de hidrogênio fortes entre si. Aqui o exemplo desenhado agora. Na figura a seguir, podemos ver como que ocorrem as ligações de hidrogênio entre o metanol e a água e entre o etanol e a água. Veja, aqui a molécula de água, H2O, seu polo negativo, seu polo positivo. Olha aqui, ó, hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, ponte de hidrogênio. E aqui do outro lado, o metanol, CH3OH. De novo, hidrogênio ligado ao oxigênio, forma ponte de hidrogênio. O oxigênio de uma molécula interage com o hidrogênio da outra. O hidrogênio de uma molécula interage com o oxigênio da outra. Isso aqui, esta semelhança entre as moléculas do metanol e da água, fazem com que elas elas solubilizem, se misturem facilmente uma na outra. Idem aqui, bem parecido, quando eu misturo o etanol, substância que vocês estão muito familiarizados, que é o álcool, que a gente conhece aí no dia a dia. Veja aqui, ó, 2 carbonos, OH, hidroxila ligado ao primeiro carbono aqui, é o etanol. A hidroxila dele interage com a água por meio de ponte de hidrogênio, tá? Essa interação, repito, explica a solubilidade dessas duas substâncias no solvente água, que é o solvente muito polar. Beleza? Com o aumento da cadeia carbônica, ou seja, à medida que eu vou colocando substâncias com cadeia carbônicas cada vez maiores, eu observo que a solubilidade dos álcools diminui em função do aumento da proporção, né, da porção apolar da sua molécula. Como assim, professor? Veja, à medida que a cadeia carbônica vai aumentando, cadeia carbônica é apolar. Repito, cadeia carbônica é apolar. A polaridade dos álcools está na sua hidroxila, no seu grupo funcional hidroxila. Então, essa extremidade da molécula é polar, parecido com a água. Essa outra extremidade não, ela é apolar, sendo diferente da água, tá bom? Então, quanto maior é a cadeia carbônica, menos é, veja que a setinha decrescente, a solubilidade em água. Então, este cara aqui de baixo, que é o 5 carbonos, esse aqui é o 1-pentanol. O 1-pentanol é pouco ou quase nada solúvel em água. Por quê? Porque a sua estrutura, a sua molécula, ela tem grande caráter apolar. E a água é polar. Ah, professor, mas ele tem hidroxila na ponta. Isso é bom para a água? De fato, isso é bom para a água. Mas a outra parte, a sua molécula, a maior parte dela, é predominantemente apolar. Então, essa molécula vai ter dificuldade de se misturar com a água, tá bom? Isso aqui é muito comum em prova. Ele te dá 3, 4, 5 álcoois diferentes, onde a diferença de um para o outro está na cadeia carbônica, e pergunta qual deles tem maior solubilidade no solvente tal. Se o solvente for polar, como é a água, por exemplo, quanto menor, mais solúvel ele é, porque aí a hidroxila, que é a parte polar, torna-se relevante na molécula. Quanto maior a estrutura carbônica, menos importante é a hidroxila para ela. A hidroxila é polar só aqui na pontinha. O outro resto da molécula é todo apolar. Então ele interagiria pouco com a água. Ah, professor, e se eu te der então um solvente apolar, muito comum usado, o tetracloreto de tetraclorometano, CCl4, tetraclorometano, CCl4. Solvente também muito usado na química orgânica, só que é um solvente apolar, né? CCl4 é apolar. Um solvente que vai solubilizar com muita facilidade, por exemplo, moléculas apolares como essa aqui que eu estou circulando, o 1-pentanol, tá? Então qual que é a minha preocupação? Qual o solvente que ele me deu? Normalmente ele me dá água. Beleza. Água, solvente polar, vai solubilizar moléculas polares. Se ele me der um solvente apolar, como o CCl4, por exemplo, vai solubilizar com facilidade moléculas apolares, tá bom? Qual é a frasezinha mesmo? Semelhante dissolve semelhante. E aqui está resumido tudo isso que a gente falou. É previsível que um álcool de cadeia muito grande seja pouco solúvel ou até insolúvel em água, apesar da hidroxila estar presente em seu grupo funcional e ele poder interagir bem com a água. Ao longo de toda a cadeia orgânica, outras interações do tipo Van der Waals, né, que é a dipolo induzido, também ocorrem. E neste caso, a água não conseguiria formar interação forte o suficiente para compensar o rompimento das interações entre a porção apolar da molécula, tá? Então a água, como solvente polar que é, vai querer se misturar só com a parte polar da molécula.
quando ela tem uma estrutura muito grande, apolar, ela não interage com água, por isso se mistura com dificuldade ou nem se mistura, dependendo do tamanho da molécula. Chique. Indo um pouco além, a gente pode comparar agora substâncias mais complexas. Vamos analisar, né, o fator que a gente falou, interação intermolecular. Te dou aí duas substâncias bem faladas, bem conhecidas, a vitamina C e a vitamina D. Veja a estrutura dessas duas moléculas. Quero que você avalie para mim qual dessas duas moléculas, na sua opinião, é mais solúvel em água, tá? Como que eu faço isso, professor? Bom, para saber se uma molécula é ou não é solúvel em água, eu vou analisar as suas características. Se ela tiver propriedade parecida com a da água, então ela terá grande chance de se misturar. Analise a vitamina C, o ácido ascórbico. O que eu encontro aqui no ácido ascórbico? Veja, eu tenho aqui uma hidroxila, outra hidroxila, 3, 4 hidroxilas presentes na molécula da vitamina C. Opa! Hidroxilas formam ponte de hidrogênio. A água também. Então, esta molécula, a vitamina C, tem propriedade bem parecida com a da água. A interação intermolecular que existe entre ela é a mesma que existe entre as moléculas de água, a ponte de hidrogênio. Por outro lado, a vitamina D, né, o calciferol, a vitamina D, olha a estrutura dela, que é bem complicada, né? Mas se você olhar atenção para ela, eu tenho uma hidroxila aqui na pontinha, né? Ponto de baixo aqui da molécula tem uma hidroxila. Ô, professor, aqui faz ponto de hidrogênio. Faz. Mas olha todo o resto da molécula. Olha o tamanho dessa cadeia aqui. Só carbono e hidrogênio. Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Não tem outra hidroxila aqui na ponta. Ou seja, a vitamina D, ela em toda a sua estrutura, ela é apolar, não tem polos, não tem ninguém muito eletronegativo puxando o elétron para um lado só aqui não. Só aqui na pontinha que tem, que é a hidroxila, né? O oxigênio está aqui. Todo o resto da molécula é apolar. O que eu posso concluir? Esta molécula, vitamina D, não tem muita intimidade com a água, não. As propriedades dela são bem diferentes. Então, ela não vai ter facilidade para se misturar com a água. A vitamina C tem, a vitamina D não. Olha a conclusão que eu tiro. Isso tudo tem muita relação com o nosso cotidiano, por exemplo. Podemos ver as vitaminas C e D, né, apresentam estruturas muito diferentes entre si, e essa diferença ela pode nos ajudar a prever a solubilidade delas em cada solvente. Como já vimos, a vitamina C apresenta uma série de grupos polares, que são as hidroxilas, tá? Que eu chamo de grupos hidrofílicos. Cuidado com essas palavras que elas podem aparecer nas provas de vocês. Hidro, água, fílicos, afinidade, amizade. Amizade por água. O que são grupos hidrofílicos? São grupos que se misturam com facilidade com a água, tá? Devido à presença desses grupos hidrofílicos na vitamina C, ela é bastante solúvel em água. Quem são esses grupos hidrofílicos da vitamina C? As hidroxilas, né? Nós já vimos aqui. As hidroxilas que formam as famosas pontes de hidrogênio. Por outro lado, na vitamina D, né, ela é pouco solúvel, pois apresenta poucos grupos amigos de água hidrofílicos, para uma grande porção de cadeia apolar, né? Sua estrutura é predominantemente apolar. Nesse caso, a vitamina D, né, a gente pode prever que ela será bastante lipossolúvel. O que é lipossolúvel? Lipo vem de lipídios, gorduras, moléculas apolares. E solubilidade, solúvel. Solubilidade em moléculas apolares, tá? Ela tem afinidade por moléculas de lipídios, tá? Ou seja, ela se dissolverá bem em solventes apolares, como gorduras, óleos, por exemplo, tá? Lipossolúvel, tá? É amigo de moléculas apolares. Hidrofílicos, afinidade ou amizade por molécula de água. Hidro, moléculas polares. Chique, são palavras que a gente vai começar a apresentar para vocês irem se familiarizando com esses termos que podem surgir a qualquer momento aí na vida de vocês. Beleza? Duas propriedades físicas analisadas, então. Vamos usar agora esse conhecimento em alguns exercícios para ver se a gente está conseguindo pegar a lógica da interferência desses fatores nas propriedades. Exercício 1 aí. Existem 4 amidas com a fórmula molecular C3H7NO. Nossa, professor, amida. O que é amida, né? Amidas são é uma função orgânica nitrogenada, tá aqui o nitrogênio. Qual que é o grupo funcional obrigatório que a amida tem que ter? Ela tem que ter o nitrogênio ligado diretamente na carbonila. Lembra?
C dupla O, e tem que ter um nitrogênio ligado nesse carbono da dupla O. Teve isso, é amida. Então ele pede, represente as 4 estruturas, tá? Das 4 amidas. Ele quer que eu desenhe as 4 amidas para ele. Vamos lá? A gente pode tentar. Você pode dar pausa aí no vídeo. Tenta montar a estrutura dessas amidas, respeitando 3 carbonos, 7 hidrogênios, 1 nitrogênio e 1 O. Esse O eu sei que está ligado ao carbono, na forma de C dupla O, que é a carbonila. Veja aqui. Essa é uma primeira amida possível. Coloquei na forma de bastão para você já ir se adaptando. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Este carbono dupla O e o nitrogênio obrigatoriamente ligado a ele, tá? Todo nitrogênio faz 3 ligações, todo carbono faz 4. Pode contar, aí tem 7 hidrogênios, tá? 3 aqui, mais 2, 5, mais 2, 7. Essa aqui é uma amida possível. Qual outra? Com a mesma fórmula molecular. Aqui mais uma possível, veja. O carbono da carbonila está aqui, ligado a ele um nitrogênio. Tá? Segunda ligação do nitrogênio é o hidrogênio. A terceira ligação do nitrogênio é com outro carbono aqui na ponta. Lembrando que o nitrogênio sempre faz 3 ligações. Pode contar 1, 2, 3 carbonos, tá certo. Pode contar os hidrogênios, que também dá 7. Terceira amida possível, essa aqui. C dupla O. O nitrogênio está ligado a este carbono. Por sua vez, o nitrogênio está ligado ao hidrogênio e também está ligado a 2 carbonos aqui. Pode contar 1, 2, 3 carbonos. Os hidrogênios também dá 7 e a carbonila respeitada. Quarta amida possível com essa mesma forma molecular é essa aqui. A carbonila aqui, o nitrogênio ligado a este carbono, obrigatoriamente, e ligado ao nitrogênio, 2 ramificações com carbono. Um metil aqui, CH3, outro CH3 aqui. Pode contar. 7 hidrogênios, 3 carbonos e todos os outros respeitados. 4 amidas possíveis. Até aí, nenhuma grande dificuldade, apenas tentativa de montar aí 4 isômeros, né? Lembrando de conceito de isomeria, moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular. E aí ele pergunta na letra B, ele fala, uma dessas amidas possui ponto de fusão e ponto de ebulição muito mais baixos que os das outras 3. Qual é essa amida? E explique a sua resposta. Nossa, professor, tem 4 moléculas com a mesma massa, né? Se a fórmula molecular é a mesma, a sua composição é a mesma, a massa é a mesma das 4. Primeiro fator massa, então, não vai afetar muito, porque é igual. Segundo fator, presença de ramificação, né? Essa cadeia aqui é basicamente linear, essa aqui tem uma ramificação, essa aqui também tem uma, essa aqui tem 2, poderia ser semelhante a essa aqui, também é difícil dizer, né, de que maneira a ramificação está afetando. E ele até enfatizou, uma dessas amidas possui pontos de fusão e pontos de ebulição muito mais baixos que o das outras 3. Então tem uma delas que é bem diferentona das outras 3. Massa não é a diferença entre elas. Presença de ramificação também não é, porque 3 tem ramificações. Essa aqui não tem, mas as 3 aqui tem. Afeta pouco. O terceiro fator, então. Qual é o terceiro fator que a gente analisa? Interação entre as moléculas. Se você observar, destas 4 amidas diferentes, 3 delas fazem ponte de hidrogênio. Por quê, professor? A ponte de hidrogênio existe sempre que o hidrogênio está ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Observe, nessa primeira amida, o hidrogênio está ligado ao nitrogênio. Então, ela faz ponte de hidrogênio com a molécula vizinha. Aqui também eu tenho o hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio. Essa amida também faz ponte de hidrogênio com a molécula vizinha. É difícil separar ela, difícil separar essa aqui também. Essa aqui de baixo, também, veja, eu tenho o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Também faz ponte de hidrogênio. Essas 3 amidas, elas são difíceis de separar. Tem ponto de ebulição alto. Precisa aquecer muito para separar as suas moléculas. Por quê? Porque as 3 realizam ponte de hidrogênio, que é a interação mais forte que existe nas moléculas, tá? Por sua vez, esta última aqui, né, essa última amida que eu desenhei aqui, ela não faz ponte de hidrogênio. Veja que ao nitrogênio não tem nenhum hidrogênio ligado diretamente. Esse nitrogênio está ligado a 3 carbonos. Então, esta molécula não realiza ponte de hidrogênio. A interação entre elas, então, é mais fraca. Se a interação entre elas é mais fraca, é mais fácil separá-las. Por isso, o seu ponto de ebulição
é muito mais baixo do que as suas 3 priminhas ali parecidas com ela, tá bom? Então a razão é essa aí. Essa é a única amida das 4 que não possui, que não realiza ponte de hidrogênio entre as suas moléculas, pois não apresenta hidrogênio ligado a nitrogênio. Assim sendo, ela é mais fácil de separar. Viram um exemplo? Isso é um exemplo bem típico de questão que pode vir aí numa prova, no vestibular, para vocês. Ele te deu 4 moléculas e pediu para você analisar a diferença entre elas e concluir qual delas tem o menor, né, no caso, qual delas tinha o menor ponto de ebulição e por quê. Chique? Tem mais um, essa última aqui é interessante fazer também. Ele te deu 3 substâncias orgânicas, 3 cadeias fechadas. Eu vejo só pelo nome, ó, ciclohexano, ciclohexanol, opa, isso aqui é um álcool, e aqui clorociclohexano. 3 moléculas fechadas, tá? Ele pediu, disponha os seguintes compostos em ordem crescente ponto de ebulição. Opa! Então, eu sou capaz de analisar aí quem tem o menor ponto de ebulição dos 3, quem tem o maior ponto de ebulição dos 3. E aí eu coloco em ordem crescente. Vamos montar as moléculas? Se quiser dar pausa no vídeo, fica à vontade para você fazer o exercício sozinho e depois comparar com a nossa resolução aqui, tá? Bom, vou desenhar as moléculas para ver se eu enxergo a diferença entre elas, né? Principalmente. Ciclohexano. Ciclo é cadeia fechada. Hexa, 6 carbonos. Ou um hidrocarboneto. Então, um hidrocarboneto de cadeia fechada com 6 carbonos. Ciclohexanol, a lógica é a mesma, só mudou aqui o sufixo. Isso aqui é um álcool. Então, tem uma hidroxila, grupo funcional, que caracteriza o álcool. E aqui, ciclohexano parece com a primeira, só que ele tem um cloro como ramificação. Então, aqui estão as 3 moléculas. O ciclohexano, perceba que não é anel aromático, tá? Não tem aquele círculo no meio, é uma cadeia saturada, somente ligações simples. O ciclohexanol, tem uma hidroxila ligada nele, e o clorociclohexano, tem uma ramificação do tipo cloro. Isso aqui é um aleto orgânico, isso aqui é um álcool, isso aqui é um hidrocarboneto. E aí, como é que você analisa para nós qual das 3 deve ter o maior ponto de ebulição? O maior. Bom, massa, se eu analisar massa, essas duas aqui são mais pesadas. Essa aqui tem o oxigênio, essa aqui só tem carbono e hidrogênio, né? Essa aqui tem os mesmos carbonos da outra, aqui também. Só que essa aqui tem um oxigênio, que pesa 16, é mais pesada que essa. Essa aqui tem um cloro, que pesa 35, é o mais pesado dos 3. Então, diferença de massa aí, essas duas aqui são mais pesadas, que é mais levezinho. Então, eu já imagino que essa aqui, né, além de ser mais leve, ela é uma molécula apolar, só tem carbono e hidrogênio. Então, a interação que existe entre ela e a sua vizinha é uma interação do tipo dipolo induzido, mais fraca das 3. Essa aqui é uma molécula polar, tem um cloro, um átomo muito eletronegativo aqui na ponta. Ele puxa elétron para cá. Isso aqui fica o polo negativo, aqui fica o polo positivo. Uma molécula polar. Ô, professor, essa comparada com essa aqui é polar. Interação entre elas, de polo permanente, interação forte. Aqui, de polo induzido, é fraca, facinho separá-las. Então essa aqui é a molécula que tem o menor ponto de ebulição, essa aqui já tem um ponto de ebulição maior que essa. E o ciclohexanol, por sua vez? Opa, molécula pesadinha também, tem oxigênio aqui que é pesado, cloro também é pesado. Só que o ciclohexanol tem um fator a mais, que é o fator mais importante de todos. Ele realiza ponto de hidrogênio. Veja, eu tenho um hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Então aqui ele realiza ponto de hidrogênio. Esta molécula do lado de outra igual a ela, gruda uma na outra, através da ponte de hidrogênio, que é a interação mais forte de todas. Então, para separar um ciclohexanol de outro ciclohexanol, é muito difícil. Então, das 3, essa aqui é a mais difícil de separar. Então, eu já consigo concluir, professor. Essa aqui é a polar, essa é polar, essa é polar. Só que essa do meio ela é muito polar, porque ela forma ponte de hidrogênio, tá? Resumindo então aqui, o ciclohexano é apolar, portanto só exerce ligações de Van der Waals ou de polo induzido entre elas. É o que possui, portanto, o menor ponto de ebulição, que é o mais fácil separar. O ciclohexanol, além de ser polar, ele tem ponto de hidrogênio, sendo, portanto, aqui tem o maior ponto de ebulição, tá? E o clorociclohexano é o intermediário, realiza de polo permanente. É uma molécula polar, mas não é tão polar quanto o ciclohexanol. Ordem crescente, então, temos o ciclohexano é o que tem o menor ponto de ebulição, mais fácil de evaporar, e o ciclohexanol, no outro extremo,
sendo o mais difícil, o que eu mais tenho que aquecer para mudar de fase. Tá bom? Bom, vimos dois exemplos aí apenas para aplicar o que a gente estudou hoje. Estudamos as propriedades físicas dos compostos orgânicos, sendo duas propriedades principais: os pontos de ebulição e fusão e a solubilidade das moléculas, tá bom? Aí, uma pergunta. Dessas três, qual você acha que das três é mais fácil de se misturar com água? Qual das três tem maior solubilidade na água? O ciclohexanol, né? O fato de ele ter uma hidroxila aproxima-o da água. Ambos formam ponte de hidrogênio. Então, ele deve ser o que tem a solubilidade um pouquinho maior com água aí, se eu comparar os três. Beleza? Pega a sua apostila, pega seu material, resolve mais exercícios sobre isso e usa esses conhecimentos que a gente passou hoje para você ser capaz de diferenciar as propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá? Na próxima aula, vamos avançar um pouquinho mais. Agora vamos analisar as propriedades químicas. Como que um composto orgânico se comporta numa reação química? Que afinidade ele tem? Como que ele reage diante de uma outra substância orgânica no mesmo ambiente que ele? Tá bom? Então ficamos por aqui. Vou encerrar a aula aqui. Até a próxima, então. Não deixe de assistir o próximo vídeo, tá bom? Valeu e até mais.